da consagração, mas eu não vou poder estar aqui, então acho que não vamos fazer essa oração não, porque eu vou estar ali no Templo Central, 7 horas. Alguns irmãos nós levamos as fichas, eles não estão nenhum aqui não, hoje eles não vieram nenhum deles, né? Que é a Vitória, que é até a minazinha que nunca falta, hoje ela não veio não, que é a Maria Eduarda. Aí tem um irmão que trabalha à noite, que é o Fábio, e tem a esposa dele, a Raquel, e tem o Célio. São 5 irmãos. É para estar lá 7 horas. Tem umas recomendações que eu vou mandar no grupo, só do pessoal lá do discipulado. Tem que chegar cedo lá, tem que levar roupa, toalha para... Você vai como fosse para o culto mesmo, né? Porque senão o irmão vai aparecer lá na igreja só de calção, assim, de roupa normal, aí não dá, né? Né? Vai para o culto. Você vai vestir a sua batinha lá. E depois, batismo, aí você vai lá para o banheiro, vai se enxugar lá e vestir a roupa que você trouxe. Certo? Glória a Deus. Nós vamos para um texto que nós fizemos a leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, né? Louvado seja Deus. Esses 13 versículos que nós fizemos a leitura, né? Vai falar de algumas lições que aconteceram no passado, né? A gente às vezes vê a história de Êxodo 32, Números 25. Outra história do Velho Testamento que eu anotei aqui é Números 21, Números 25, Êxodo 32. São o próprio Êxodo 12, 13, 14 ali, a passagem do Mar Vermelho. São passagens históricas que estão registradas na Bíblia, mas que o apóstolo traz uma mensagem para os dias dele, né? Ele quando escreveu a carta, e essa mensagem serve até para os dias de hoje. As lições do passado que o povo de Deus, né, experimentou, que serve de lição para os dias de hoje. Louvado seja Deus. Inicialmente nós vamos ver o versículo 1 até o 4. Perceberemos que ele vai colocar aqui a multidão de gente que sai do Egito, né? Até preguei aqui uma vez sobre a Páscoa. Muito bem, a irmã de ligou. É bom mesmo. Ele sai do Egito, multidão de gente. Então, eles vão passar aquela passagem conhecida, né? Que tem gente que não acredita, mas tem ceticismo para tudo que é gosto, né? Você não crê na mensagem da Bíblia, o problema é de que não crê. Mas que Deus fez, ele abriu o Mar Vermelho, né? Aí Paulo vai pontuar cada detalhe daquele evento, né? Para mostrar todos aqueles que foram beneficiados, abençoados, que inclusive essa passagem da Páscoa, ela tem uma simbologia, eu até falei aqui, sobre a salvação na pessoa de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e assim por diante. Então, o apóstolo vai mostrar que os pais aqui referem-se àquela geração que saíram do Egito. E observe aí a pontuação que ele vai fazer. Todos estiveram debaixo da nuvem. Todos estiveram debaixo da nuvem. Havia uma nuvem que conduzia aquele povo no calor daquele deserto. Então, mesmo que o povo não quisesse nada com Deus, mas Deus ainda colocava a nuvem lá para
trazer refrigério para ele de dia, e à noite aquecia do frio da noite. Mesmo com todas as rebeldias, Deus nunca retirou a nuvem e a tocha de fogo à noite. Como Deus é bom, apesar da ruindade do ser humano. Mas Deus não tira a sua bondade, Ele não anula a si mesmo o seu caráter. Então observe a pontuação que Paulo faz. Todos estiveram debaixo da nuvem. Aí todos passaram pelo mar. A passagem do Mar Vermelho, aquela passagem de Êxodo 14, né, muito forte aquela mensagem. E ele diz: todos foram batizados em Moisés. Aqui nós vamos ver o cuidado de Deus, a direção de Deus. Deus cuida, Deus levanta o libertador. Então Deus ali, o povo ganha uma identificação, uma identidade com a liderança de Moisés. O povo está unido no seu propósito. Então, apesar de todos esses benefícios, e aqui nós vamos trazer a mensagem já para nós, as lições do passado. Então, aqueles que foram beneficiados por Deus, acredito que todo mundo aqui recebeu um maior benefício que o homem e a mulher podem receber aqui na terra. Qual é ele? A salvação na pessoa de Cristo. É o maior benefício. Então, mesmo que você tenha ganhado um grande benefício, e que você foi abençoado por Deus, cuidado por Deus, preservado por Deus, amparado por Deus, salvo pelo Cristo. E diz mais: e todos comeram de um mesmo manjar. Está falando de sustentação, né? Deus sustentou o povo no deserto com um manjar, no caso era o maná, né? E diz mais: Deus ainda descedentou a sede daquele povo, oferecendo a água proveniente de onde? Da rocha. E ele explica direitinho que essa rocha que seguia era quem? Era um símbolo de Cristo. Cristo é a rocha que o pecador descedenta a sua alma, né, através do seu sacrifício na cruz. O homem tem uma nova oportunidade. Então, aqui nós temos os benefícios de Deus, né, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vamos prosseguindo aqui na mensagem, dizer que quantas pessoas foram abençoadas por Deus, mas no decorrer do caminho parece que esqueceu. Lembra daqueles 10 que foram curados da lepra? Quantos voltaram? Só um. Lembra daquele outro que foi curado lá no tanque de Betesda, quando Jesus disse: vá-se embora, você foi curado agora. Mas depois ele disse mais o quê? Não peque mais não, para você não... Quer dizer que não peque mais no sentido de, naquele pecado que ele tinha cometido, né? Para que não te suceda uma coisa pior. Então Jesus sempre colocou o privilégio de ser salvo, mas ele não deixou a pessoa à vontade. Ele disse: tem responsabilidade, certo? Então, junto a todos esses benefícios que eles receberam, o povo saiu cantando alegre. Depois, mas irmão, eu até frisei aqui numa vez que foi a primeira provação que eles enfrentaram depois que saíram do Egito, né? Foi enfrentar ali o desafio. Depois que eles passam o mar, aí tem uma outra provação, né? Que é aquela parte quando eles vão procurar água, né? E Deus fez eles ter sede. Parece assim que Deus tem prazer. Não, Deus prova, Deus mostra como é que está o nosso coração. Aí 3 dias sem beber água, pensa numa dificuldade. Mas em dado momento, eles encontraram água, aí ficaram tão satisfeitos, quando botaram água na boca, água amarga. Misericórdia. Foi preciso ali o homem de Deus orar, né? E Deus, ali tem uma simbologia do Cristo, né? Que através da sua morte na cruz, o lenho que foi colocado naquela água, ele traz a restauração da nossa vida amarga, cheia de problemas, cheia de dores, mas ele traz a doçura da água cristalina
proveniente do Cristo que morreu na cruz. Então nós somos lavados na pessoa de Jesus e temos esse benefício. E nós temos que ter cuidado. Não que aquela história que, irmão, Jesus apagou meu nome, risca de novo, apaga de novo. Não é nesse sentido, né? É que o justo pode cair, mas 7 vezes ele se levantará. Mas Deus não quer que você se perca, Deus quer que você prossiga, ande, persevere nele. Caso contrário, vocês vão ver que cada sucessão que nós vamos observar agora aqui, algumas histórias do passado, principalmente algumas atitudes erradas dos israelitas, como diz o apóstolo aqui, tudo isso aconteceu, não é por acaso. Versículo de número, acho que é o 6, né? É o 6? É isso mesmo. Essas coisas foram feitas em figura, ou seja, como tipo, como uma ilustração. É tipo assim, você pode aprender com os erros dos outros, certo? Você pode aprender com os erros dos outros. Como assim? Rapaz, todo mundo está fazendo coisa errada ali. Quer saber da coisa? Eu não vou seguir esse caminho aí, não. Eu vou aqui por aqui, direitinho aqui com Jesus aqui. Porque preciso aprender com os erros do passado. E nessa feita, alguns erros foram pontuados pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta. Eu quero começar falando sobre atitudes erradas que os israelitas tiveram. E nós temos que não copiar esses maus exemplos. Porque um bom exemplo, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, mau exemplo, parece que é mais fácil ser apoiado, né? Pelos maus exemplos. O exemplo que esses israelitas deixaram é uma mensagem para nós. Cada dia nós temos que meditar, porque nós estamos no deserto deste mundo, né? É um deserto espiritual. O deserto fala de quê? Provação. Jesus foi ao deserto para quê? Ser tentado pelo diabo. Mas deserto tem coisa boa. Acho que é Lucas 1:80. Irmão, você coloca aí Lucas 1, versículo 80. Vê se é essa mensagem mesmo aqui. O pastor sempre cita esse versículo, que eu acho interessante. O menino, que menino era esse? Não. Aqui é o precursor. O menino crescia e se robustecia em espírito. E onde é que ele estava? No deserto. Até o dia em que ele havia de mostrar-se a Israel. João Batista. O menino crescia, se robustecia e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O próprio Moisés passou 40 anos, contabiliza aí, 40 anos aonde? Na vida dele, inicialmente. Os primeiros 40 anos. No Egito, comendo do bom e do melhor. 40 anos, segundo passo da sua vida, ele passou aonde? Deserto, cuidando de ovelha. Depois, terceira fase da sua vida, ele vai novamente conduzir o povo no percurso do deserto. Pense que deserto é um lugar que revela as nossas deficiências, as nossas lutas. E é isso que nós vamos observar aqui. Do deserto que eles estavam enfrentando, depois que Deus proveu bebida, no caso água potável, Deus proveu alimento, Deus trouxe refrigério, Deus trouxe aquecimento, Deus trouxe todo o provimento, provou algumas vezes, tudo isso no deserto. Interessante, é que cada dia o povo tinha que colher o maná. Vocês já viram em 16 de Êxodo, né? Um exemplo. E tinha que acordar cedo. Aí tinha uns irmãos que eram
Não, porque quer saber de uma coisa? E Deus disse, eu quero a porção diária. Lembra desse hino que a irmã cantou? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A porção, não podia comer muito, né? Já era Deus ali sabendo que a alimentação tem que ser balanceada. Aí tinha uns mais olho gordo, né? Pegava uma porção maior. Deus, não, coloca uma porção maior, porque vai apodrecer. Dito e feito. Mas no sexto dia, Deus, coloca em dobro, agora que vai preservar. Quando eles colocavam em dobro, não apodrecia. Para ver se eles obedeciam a palavra. Êxodo 16, é só um teste. Um teste bem simples, né? Mas Deus sabia o que estava no coração deles. Deus estava movendo, Deus estava trabalhando, Deus estava... Porque um povo escravo tinha que desenvolver, né, a fé para alcançar a terra prometida. Deus não ia dar a terra prometida assim de qualquer jeito, eles tinham que lutar, eles tinham que crescer em fé, como João Batista disse que crescia e se robustecia no deserto, até o dia que se levantou para anunciar o Cristo. Então, uma primeira história que nós vamos falar aqui está no versículo 5, só para a gente ver. Com todos os privilégios que os israelitas receberam, com todas as bênçãos que eles foram abençoados, mas o versículo diz assim, versículo 5, confira comigo: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Ou seja, eles acabaram pelo procedimento deles, pela forma como eles se portaram, eles acabaram desagradando a Deus. E de uma tal forma, que no versículo 5 que eu li, um a um, paulatinamente, eles foram morrendo, ali sendo punidos, né? Eles disseram assim, nós vamos morrer. Chegou um tempo que disseram, rapaz, eu estou com tanta saudade. Quando eu era escravo, pelo menos eu tinha comida à vontade. Tinha aquelas panelão, cebolas. Parece que eles só se lembravam dos... Eles tiravam só uns pedacinhos da história que ficou lá para trás, só dos pedacinhos bons, e as coisas ruins, eles cortavam isso aí. É assim que a gente faz, né? Só quer trazer a memória. Realmente trazer a memória as coisas boas, mas eles viviam numa realidade terrível. Mas eles estavam no deserto. Então Deus não se agradou da maior parte deles. Por que Deus não se agradou? Aí nós vamos observar agora aqui o que Paulo vai dizer. Tudo isso aconteceu como figura, como exemplo, como tipo de exemplo que eu e você não pode copiar. Presta atenção. Glória a Deus. Lembra um exemplo bem interessante que está no versículo 7. O 7. O que diz o 7? Deus disse para o povo, não se faça idólatra. Ei, irmão, a igreja de Cristo aqui, não tem nenhum irmão aqui que é idólatra, não. Aqui não tem não. Hã? O que é idolatria mesmo? Hã? Pastor, idolatria é quando a gente, conforme Isaías 44, os ídolos, Bel, aquela questão da Babilônia, ou feito de prata, de ouro, madeira, gesso, e assim por diante. Mas só se resume a isso mesmo? Por exemplo, o recorte da história que nós não podemos esquecer, que ficou no passado, que Paulo traz aqui nessa lição, é Êxodo 32. Vocês lembram de Êxodo 32, né? Moisés 40 dias no monte, o povo tudo esperando Moisés. Depois de um mês,
Assim acontece, né? Depois de um mês, não funcionou nada. Vamos o seguinte, vamos fazer aqui um bezerro aqui, vamos fazer aqui um... Engraçado que eles já tinham uma forma, né, para as mulheres tiraram os brincos lá, tiraram as colares de ouro, tiraram todo o FGTS, as contas que ele tinha recebido lá do Egito. Estava endinheirado, tudo cheio de dinheiro, ouro, prata. Colocaram ali naquela forma, daqui a pouco saiu aquele bezerro e o povo... Não, eles continuaram adorando a Deus. Interessante que eles continuaram adorando a Deus, mas eles simultaneamente, porque a verdadeira, como diz aqui, né, a verdadeira, o ídolo, o que é o ídolo? O ídolo. O ídolo pode ser aquilo que ocupa o espaço que é de Deus. Com referência a isso, será que Deus ele dá algum espaço assim, para alguma outra coisa que nós viemos a ocupar o nosso coração? Dá algum espaço? Dá nada. Deus não dá a glória, não divide a glória dele com ninguém. A glória, o poder, tudo pertence a ele. Mas o povo queria adorar a Deus e ter esse bezerrinho de ouro, né? Quais são os bezerros de ouro da atualidade? São muitos que querem distrair, tirar a nossa atenção. Uma vez o irmão botou em um humor que eu vi lá, né? Sobre comportamento na hora do culto, né? As pessoas às vezes... Pastor, eu não estou a fim de ouvir muito sermão, não. Me dá logo sede. Me dá logo vontade de ir no banheiro ali. Eu quero trocar umas conversas com os irmãos aqui para a gente colocar o babado em dias. Babado em dias, ó, misericórdia. Mas, irmãos, tudo mostra formas de você adorar a Deus sem reverências, sem temor. Então você precisa, só Ele. Não, Deus não divida a adoração com ninguém. Ou Deus é Deus ou Baal é Deus. Deus é o único verdadeiro Deus. Então não existe nenhuma divisão na adoração. Então este exemplo está posto nas Escrituras como exemplo que eu e você, porque os coríntios estavam vivendo nesse drama, né? Eles queriam ir para a igreja, mas estavam ali divididos simultaneamente entre o culto a Deus, né, e as festividades pagãs, que é uma forma de ídolo, né? Observe o versículo 7, como eu disse: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O que o povo fez? Assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então, o povo estava totalmente assim, distraído, sabe? Sem nenhum compromisso com a verdadeira adoração. Então, levou essa atitude deles, você sabe o que aconteceu, né? Primeiro Deus disse: ei, esse povo aí, ei Moisés, teu povo lá está só misericórdia. Quando o povo é idólatra, ele só tem nome que é povo de Deus, mas ele é povo de Moisés. Sabe como é o povo de Moisés, né? Rebelde. Povo de Moisés, desobediente. Povo de Moisés é idólatra. É o povo apenas que tem nome de religiosidade, mas que não adora a Deus. Isaías diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus depois repercutiu essa mesma mensagem. E a mensagem de Êxodo 32, Paulo traz aqui à tona: não vos façais como aqueles israelitas que perderam o caminho da adoração, trocaram pelo bezerro de ouro. Tá certo? Mas uma segunda história que nós vamos observar está no versículo 8. Primeiro, não vos façais idólatra, conforme Êxodo 32. E o versículo 8 diz: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil.
Então aqui é mais uma área, né, da vida humana que a irmã cantou aqui, em que nós vivemos esse conflito enquanto estamos aqui na terra, entre a carne e o espírito, entre a vontade, os nossos desejos. Uma vez, eu estava conversando com o irmão hoje lá, e aí eu lembrei dessa palavra. Irmão, ó, quando você aceita Jesus, certo? Você aceitou Jesus? Está firme aí? Estão firme com Jesus? Amém? O seu espírito se renovou com Cristo? Amém? Renovou? Mas às vezes você não fica abatido, né? Não dá nem vontade de ir para a igreja. Mas a alma é renovada. A tua palavra renova a minha alma. Agora eu pergunto a vocês aqui, para tristeza, a carne se converte? Alguma vez se converte? Tem algum resquício de conversão à nossa natureza carnal? Jamais a carne se converte. Portanto, se a carne não se converte, Jesus disse o quê? Vigiai, ou orai e vigiai. Qual o primeiro? O primeiro é vigiar e orar. Para quê? Para não cair em tentação. Jesus sabia que o problema é sério. Então o corpo, os desejos estão inatos no ser humano. Só a graça de Cristo para que nós possamos nos sobressair e sermos vitoriosos nessa área. Glória a Deus. Se alguma pessoa se acha o grandão, o fortão, tudinho aqui é fraco. O forte aqui é o Espírito Santo na vida de você, na tua vida, na minha vida. Ele que nos faz triunfar em Cristo. Amém? Então, Paulo dá essa recomendação, essa história que ficou lá no passado, mas que ainda hoje serve. Não vos façais idólatra, não nos prostituamos. Aí ele vai contar a história lá do Números 25, né? Quando Balaão quis amaldiçoar o povo. E o povo é tão abençoado por Deus que nem a rebarba lá no final foi amaldiçoado. Não, você não pode amaldiçoar ninguém não. Mas então como é que eu faço? Não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E agora? Mas tem uma estratégia. O povo mesmo pode se auto-sabotar. Você joga coloca lá umas pessoas lá bem, né? Uma isca. Qual é a isca que atrai? A sedução. A isca da sedução. A cobiça da carne. A sensualidade. Isso é uma coisa séria nas igrejas, né? Que a gente pode falar sempre sobre sensualidade, porque, né, que é o mecanismo pela qual a pessoa, né, é atraído e engodado. E foi isso que aconteceu com os filhos de Israel. Foram atraídos, engodados, convidados para uma festa. As moabitas fizeram ali vamos ali, não tem nada a ver não, mano. O crente pode ir para a festa. Depois você vai para a festa, depois você vai para o culto. Você faz um culto paralelo. Dá uma folguinha para o seu Deus e vamos lá para a festa lá dos moabitas. Meu irmão, essa festa dos moabitas, misericórdia. Quantas pessoas morreram ali só num dia? Lá no número diz que foi 24, que eu acho que o autor contabilizou tudo. Paulo falou só não deu toda a contabilidade, né? Mas aqui é um exemplo de uma história deixada no passado que serve para o dia de hoje, como alerta, como uma lição, como um exemplo que não pode ser seguido. Vamos para o seguinte. Vamos lá. Agora essa parte aqui do versículo 9, né? Eu achei interessante. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também assim o fizeram, assim o tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, essa palavra tentar aqui, em algumas traduções, é colocar Deus em prova. Aqui são os questionamentos movidos pela incredulidade sobre a
providência divina. Por exemplo, Números 21, versículo 7. Aí vocês conhecem a história, né? De imediato, o desagrado de Deus foi tão grande. Está aí, ó. Havendo pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti, né? Então eles já estavam pedindo oração a Moisés para que Deus tirasse as serpentes que estavam ali, trazendo uma praga sobre o arraial e gente morrendo, picado pelas serpentes. Então por quê? Porque eles descreram do que Deus, do poder divino, da glória de Deus, do que Deus podia fazer. Então muitas vezes o crente, ele pode entrar num momento assim, numa crise existencial, numa crise espiritual, que ele começa a descrer da palavra, a descrer do poder divino, e aí ele traz isso em fala, e aí trouxe o desagrado de Deus. Então é outra palavra, outra lição do passado que o apóstolo traz à tona, como o exemplo que não pode ser seguido pelos fiéis. Mas em quarto lugar, a quarta lição está no verso 8, versículo 10. Isso aqui já é outra coisa que é os pecados da língua, né? A pessoa, por qualquer motivo, já está entrando no processo da murmuração. E o hino 302 diz: não murmures, em vez de murmurares, que mais? Canta o hino a Deus. Glória a Deus. Mas o povo começou a murmurar. E Paulo diz: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. É outro exemplo que ficou no passado e que Paulo traz à tona para os seus dias e agora também para os dias de hoje, sobre o poder da murmuração, o perigo da murmuração, que é um pecado que esses israelitas cometeram, né? Quando o povo foi lá para conquistar, fazer Moisés mandou logo 12 espias, e eles chegaram com as histórias. 2 deles falaram as coisas boas, e 10 arruinaram o povo murmurou, e daqui a pouco muita gente morreu, e o povo ficou com medo, que Deus estava matando o povo. Mas é porque o pecado, a desobediência, a murmuração trouxe todos esses prejuízos para o povo de Israel. E todas essas lições que ficaram no passado não estão registradas na Bíblia, na Escritura, como algo apenas para marcar uma história. Tem uma lição para nós, para a gente ter cuidado. E uma lição muito importante, além desses exemplos, né, que estão postos nas Escrituras, é que Deus mostra através desses exemplos advertências no decorrer da nossa jornada, porque como eu falei, nós estamos num deserto espiritual, nós estamos numa luta contínua. E no versículo de número 11, ele vai fazer um fechamento aqui de que essa lição, de que todas as lições que foram colocadas como exemplos a não ser seguido, são figuras que estão escritas para um aviso. Aqui é só um aviso, uma advertência, né? Cuidado, irmão, perigo na estrada, né? Curva acentuada, irmão Wellington. O cara na curva acentuada bota a velocidade lá e aí perde o controle, né? Aí acidente na estrada. Mas são sinalizações para os crentes da atualidade, diante de tantos perigos, que a caminhada... Quem foi que disse que a caminhada ia ser fácil? Aí eu pensei que ia ser tão fácil. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai ver o contexto do tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar abatido, sei estar em vantagem, sem qualquer circunstância. As circunstâncias não vão interferir na minha comunhão com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a terceira a lição que fica aqui nesse versículo é que todos esses exemplos, eles são advertências, sinal de alerta para aqueles que servem a Deus. Cuidado, irmãos. Os perigos
estão batendo na porta de cada um de nós. É preciso a gente ter uma outra palavra, né? Como eu falei já, vigiai e orai. É preciso manter a vigilância, amém? É manter a vigilância. Paulo diz assim, ó, versículo 12, vem para o texto. O que diz o 12? Aquele, pois que cuida está em pé. O que mais? Olhe para que você não caia. Não caia nesses mesmos erros que os israelitas caíram e que até hoje muita gente cai. Murmura, né? Deixamos de adorar a Deus para ocupar com os entretenimentos que trazem prazer para a nossa mente, para o nosso coração, e o prazer em Deus fica em segundo plano. A incredulidade vem à tona no nosso coração. Então, aquele que está em pé, vigia, irmão, vigia, para que você não caia, para que você permaneça, como diz o hino 107, né? Firme nas promessas do Senhor. Firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Por fim, ele vai dar a conclusão da mensagem. Olha, tudo isso aqui que pode acontecer no deserto da vida são provações. Provações, o que é provação e tentação? Qual é a diferença? Provação é o momento que você se submete a uma prova que Deus coloca para você crescer. Toda aprovação é para o crescimento. E a tentação? O que é a tentação? A tentação é baseada nos seus desejos, nos seus impulsos carnais. A tentação é um convite para o pecado. É um convite para o pecado. A tentação é uma sugestão para você cair no pecado. A tentação é algo que até o próprio Cristo, o hino 75, né? Tentado não cedas. Ceder. Ser tentado é pecado? Pecado é ceder. Muito bem. E o apóstolo fecha o versículo 13 dizendo assim: olha, vocês não vêm sobre vós tentação, senão humana. Nós somos humanos, irmão. Ninguém aqui está blindado de sermos, irmão, eu estou na fé, estou cheio do Espírito Santo. Não é por aí não. Os homens mais cheios do Espírito Santo foram tentados. Elias foi tentado a desistir. Moisés foi tentado a voltar para trás. Jonas foi tentado. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos humanos. E nós somos limitados. Nós dependemos de Jesus, amém? Você e eu dependemos de Jesus. Jesus vai dar vitória. Você vai vencer a área da sua vida que você está sendo tentado, mas a graça de Deus vai te robustecer. E esse deserto, essa provação, e você vai superar a tentação. Não vem sobre vós tentação senão humana. Agora veja bem, em paralelo com a tentação, Deus diz: Ele é fiel, Ele não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Mas com a tentação, você vai ter também o quê? O livramento, o escape de Deus. Dependa de Deus, porque na hora da tentação, você vai estar, como diz o salmista, esconder a palavra no coração para não pecar contra ti. Foge dos desejos da tua juventude, Timóteo, e você vai se acompanhar, não com gente embaraçada. Você vai se integrar com pessoas de Deus e com as pessoas que já estão derrotadas. Você vai ajudar elas a se levantar, a se erguer, a se juntar à fé em Cristo, a receber os benefícios da salvação. Mas você não pode deixar de lado o que Deus colocou na sua mão, colocou no seu coração. Preserva o tesouro de Deus
em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui o irmão em Cristo para fazer um louvor com toda a igreja. Depois vamos fazer uma oração final, tá certo? E orar pelos irmãos, uns pelos outros.